Voltamos com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Estamos entrevistando Gabriela Savian, diretora adjunta de Políticas Públicas do IPAM. E a Gabriela, o que falta para aprimorar o Código Florestal e qual a importância do cadastro ambiental rural? Na verdade, o Cadastro Ambiental Rural é a grande novidade que o Código Florestal de 2012 trouxe para, de fato, a gente implementar essa lei que desde 1934 existe, né? Então, a gente teve aí a lei de 1934, 1969 e agora o Código Florestal de 2012. E o Cadastro Ambiental Rural é o que, de fato, permite a gente concretizar o Código Florestal nas propriedades, o monitoramento, né, as declarações que são feitas. Ele deixa claro, inclusive, né, as áreas que não estão destinadas, né? Deixa um pouco mais claro, né, para vocês, inclusive. Né? Ele vai permitir, já permite, com que a gente olhe o nosso território, né, olhando para os dados, para as informações que foram declaradas pelos proprietários e possuidores dos imóveis rurais e também, agora, os passos que precisam ser feitos, detalhando melhor, analisando essas informações, validando essas informações, a gente vai ter uma fotografia do Estado brasileiro, do território brasileiro, com relação às propriedades privadas, às posses e também às feições ambientais, né? O que a gente tem de remanescentes florestais protegidos, de florestas nativas, né? De água. O Voit tinha colocado a respeito do agronegócio, né? Como é que ele está crescendo muito lá? Porque tem um desmatamento exatamente para botar mais boi no pasto. Exatamente. O desmatamento ele vem por conta da grilagem, né? Primeiro a gente vê que tem uma forte atuação, né, da pecuária e da agricultura no avanço da fronteira agrícola, né? Então hoje a gente vê Mato Piba, né, que é a região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que hoje está bastante forte o avanço da agricultura, né, da agropecuária e também na Amazônia a gente também tem todo o avanço, né, nos estados Mato Grosso, Pará, Rondônia de forma mais forte, né, mas em todos os estados acontecendo. Existe alguma resistência para fazer o tal do cadastro rural? Então, o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para todas as propriedades e posses rurais do Brasil, né? É claro que tem uma resistência porque você está declarando as informações do seu imóvel, né? Então existe essa resistência com relação aos agricultores. Mas aí, depois de 6 anos que o Código Florestal existe, 4 anos de Cadastro Ambiental Rural, a gente tem falado muito sobre a importância do Cadastro Ambiental Rural. E o CAR, ele permite não só é uma declaração como um imposto de renda, né, que a gente sempre faz essa comparação, mas ele também é uma possibilidade de planejamento da propriedade, de olhar a sua propriedade e planejar o melhor uso do solo para ela. Pelo que você está dizendo, há uma resistência muito grande, né? Existe a resistência porque você vai declarar e em alguns casos pode ser que você tenha passivos, né, débitos a cumprir com o meio ambiente. E aí acredito que a resistência seja um pouco por conta disso, né? Mas o Código Florestal trouxe diversos benefícios. Então, assim, para quem fizer o cadastro até o prazo dele, que agora é final de 2018, você tem diversos benefícios por ter feito ele dentro do prazo. Só lembrando que o Cadastro Ambiental Rural, ele não fecha, ele vai continuar aberto e você vai poder continuar fazendo ele. Mas ele é obrigatório. Ele é obrigatório. E a partir fechando o prazo, que agora é final de 2018, a partir dele, o CAR passa a ser obrigatório para diversas questões, como, por exemplo, o crédito. Para você ter o crédito rural, você vai precisar apresentar o seu CAR, né? Agora, por que e onde residiu a maior resistência, que teve um debate aí no Congresso Nacional, todo mundo queria derrubar, inclusive, o Código Ambiental Florestal. O Código Florestal, em 2012, ele trouxe uma série de benefícios, né? Como, por exemplo, para a agricultura familiar e para os médios e grandes também, né? Então, a APP, a Área de Preservação Permanente, que está ligada normalmente aos rios, nascentes, lagos, né? Ligada à questão hidrológica, ele trouxe uma escadinha
que os proprietários que já haviam desmatado podem recuperar uma área menor do que é a faixa de área de preservação permanente. Então, por exemplo, se o proprietário tinha 30 metros de área de preservação permanente e ele desmatou tudo, até o rio, dependendo do tamanho da sua propriedade, ele vai precisar recuperar 5 metros, 8 metros, 15 metros destes 30 que são a faixa de preservação permanente. Desculpe, o IPAM tem uma expectativa de que esses proprietários respeitem exatamente esse levantamento que está sendo feito? Não só o IPAM, como o Observatório do Código Florestal, que é uma rede de diversas ONGs que acompanham a implementação do Código Florestal, e como a sociedade brasileira tem essa expectativa de que essas áreas de passivos sejam de fato recuperadas, inclusive porque elas são importantes para a agricultura, né? É na área de preservação permanente onde você garante a manutenção da água, dos rios, das nascentes, né? A reserva legal, que é o outro ponto do Código Florestal, garante as abelhas, que são as polinizadoras das frutas, da nossa produção, né? E garante também toda a questão de pragas, de manejo integrado, manejo de pragas, então, de doenças, né? Então é muito importante que a gente mantenha essas áreas preservadas e as que foram desmatadas sejam recuperadas. A senhora que dirige a instituição, como é que é a sua expectativa pessoal? A minha expectativa é que a gente avance para além do CAR, né, que a gente tenha as novas etapas do Código Florestal sendo implementadas e que a gente trabalhe tanto com a agricultura familiar como a agricultura agropecuária de médio e grande escala, que a gente trabalhe de fato para o melhor para o meio ambiente. Vocês estão realizando um workshop em São Paulo. Quem é que pode participar e qual o objetivo desse workshop? Isso, esse workshop é feito pelas ONGs, vão participar as ONGs do Observatório do Código Florestal. A gente vai falar um pouco, o público-alvo é para jornalistas, mas esse workshop está aberto para todo mundo, quem estiver em São Paulo que possa participar, que possa ir até onde vai estar acontecendo o evento, podem participar. O evento, a programação e a inscrição está pelo site observatorioflorestal.org.br e ele é aberto para todos participarem. E nele a gente vai falar um pouco sobre os dados do Código Florestal, né, em que pé que a gente está na implementação do código, quais são os desafios para a regularização ambiental, né? A gente vai apresentar também, o IPAM vai apresentar uma pesquisa que foi feita com consumidores para avaliar como eles ligam a questão do Código Florestal ao seu dia a dia na prática. E o que essa pesquisa já mostrou? Essa pesquisa mostra que as pessoas têm uma relação forte do alimento que consomem com a saúde e também com a saúde e com a origem do alimento, né? E a gente precisa fazer com que a consciência ambiental se torne mais forte no nosso consumo no dia a dia. Tá certo, então. Gabriela Savian, muito obrigado pela sua presença aqui e já fica o convite. Meio ambiente é alguma coisa que nos preocupa também e vamos dedicar um espaço para o Observatório, para o IPAM, para vocês virem aqui e a gente acompanhar de perto estas ações que são necessárias e importantes para a população brasileira. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que ótimo, obrigada. E dentro de instantes nós vamos falar sobre o viaduto que caiu aqui em Brasília. Nós já voltamos.